Boa noite a todos. Todo mundo ouvindo? Vamos lá, vamos entrando. Estão conseguindo me escutar? E o som? Enquanto todo mundo entra, eu vou começar a falar com vocês. Boa noite, Cris. Boa noite, Silvânia. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou começar contando uma história para vocês, porque a gente precisa, mais do que nunca, compreender a história do processo de reabilitação das doenças neuromusculares aqui no Brasil, e especialmente da esclerose lateral amiotrófica. Porque é importante a gente falar da história, porque é através da história que se construiu ao longo dos últimos 20 anos, mais ou menos, 19 anos, que eu tenho. Boa noite, Jorge, Martina, Marcela. Que legal estar com vocês. Eu estou treinando aqui, eu estou bem destreinada, não sei nem onde eu fico. Daqui a pouco eu vou sentar em cima do teclado. Vamos lá. Através da história da reabilitação, a gente consegue imaginar como serão os próximos anos, né? A gente vai pensando como serão os próximos anos dentro do que a gente conseguiu conquistar até hoje. Veja só, há 20 anos a gente não tinha nada. Se você tivesse o diagnóstico de doença neuromuscular há 20 anos atrás, você não tinha uma possibilidade de irritação. O tratamento seria dentro do convencional, dentro do convencional, daquilo que as pessoas fazem quando a gente fala que está faltando o especialista para nos proporcionar o conhecimento, para nos proporcionar a reabilitação que a gente gostaria de ter. Então, quando eu estou vendo a Martina aí, né, a Martina e mais algumas pessoas começamos, a gente teve a ciência de que essa história, ela ia se desenrolar e ela ia trazer bons frutos, bons resultados para todos nós. Tudo começou assim. Há mais ou menos 20 anos, a doutora Ana Lúcia Lange, na época pediatra do Hospital Albert Einstein, trouxe para nós aqui no Brasil todo o conhecimento do processo de reabilitação do Dr. John Bach, que é um médico norte-americano, e seguramente uma sumidade no assunto quando se trata de reabilitação, de tratamento em doenças neuromusculares. Tudo que nós aprendemos veio desse primeiro contato. A Ana Lúcia Langer, depois, em parceria lá na Bitim, com a fisioterapeuta Maria Clariane Berto Hayashi, começou a difundir esse conhecimento. A Clariane era fisioterapeuta do setor de doenças neuromusculares também, onde nós estávamos, eu era aluna dela na época, e ela levou esse conhecimento, que começou a se propagar ao mesmo tempo, tanto na ABDIM, que era a Associação Brasileira de Distrofia Muscular, ligada ao Genoma Humano da USP, quanto ao setor de doenças neuromusculares da Unifesp, onde nós atendíamos a nossa demanda de atendimento de pacientes de esclerose lateral amiotrófica sempre foi intensa, como ela é até hoje, é intensa. E aí começou um processo muito diferente. Primeiro, uma busca da doutora Ana, com uma mãe de Ribeirão Preto, a Edna, idas e vidas para Brasília, até conseguir a portaria em 2001, a primeira portaria de ventilação mecânica não invasiva, que foi a portaria do BIPAP. E depois essa portaria incorporou mais algumas doenças.
Imaginem que até então, 2001, nós não tínhamos nada. Num diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, nós não tínhamos o que oferecer, né? Ou você tinha que ir para o hospital, ficar no ventilador do hospital, fazer traqueostomia, mas sem poder sair do hospital, sem um ventilador portátil, e como remover as secreções, e como insuflar os pulmões, isso tudo não existia. Então, hoje, quando eu olho para aquele começo, aonde nós, como alunos, ficávamos encantados com as técnicas que a doutora Ana e a Clariane ensinavam, e nós começamos a reproduzir, tivemos a oportunidade de reproduzir em mais de 150 pacientes na BIDIM, e eu não sou capaz de calcular o número de pacientes do setor de doenças neuromusculares da Universidade Federal, e dessa forma nós fomos avaliando e observando a mudança da evolução natural da doença para uma história com um final muito diferente, sem prognósticos fechados, sem expectativas de falar que a gente não teria um futuro. As coisas mudaram. Os nossos pacientes começaram a casar, fazer mestrado, doutorado, ter filhos, ver os netos nascerem, crescerem. Hoje a gente vive uma nova era, seguramente. É claro que isso não tira o quanto é difícil esse diagnóstico, isso não minimiza o impacto de falar em doença do neurônio motor, de falar em esclerose lateral amiotrófica, mas isso mostra para a gente como nós somos capazes de escrever uma história nova através do nosso empenho, da nossa crença. Quando todo mundo dizia que aquilo, que a ventilação não invasiva não ia funcionar, as coisas mudaram a história natural, né, da doença no Brasil. E eu fico imaginando vocês escutando isso e pensando, poxa, e o que a gente pode fazer para daqui 20 anos? Essa história está muito, muito diferente. Eu venho pensando muito que eu, quando comecei, não era capaz de imaginar as coisas que eu ia ver hoje, e fico pensando o que eu vou ver daqui 20 anos, né? Então, por conta dessa expectativa, dessa esperança, que não é uma falsa esperança, que é uma esperança real, é uma esperança na tecnologia, no conhecimento, na informação, que se reproduz e que aprimora a cada dia, é que eu peço que vocês não se sabotem. Não deixem de fazer os exercícios, não deixem o diagnóstico, esse prognóstico que parece fechado, né, restrito, inibir o desejo, a vontade, a esperança de se tratar, de seguir as orientações que vocês têm hoje, a oportunidade de receber aqui no grupo da Procura, em outras associações, em outros lugares, a gente nunca teve acesso à informação de forma tão organizada, com tanto embasamento científico, com tanto profissional, com vontade de reproduzir esse conhecimento e de acertar. Certo que temos aí um grande número ainda de gente que é desinformada, que causa muito dano, mas a nossa expectativa e os nossos passos, toda a nossa vontade é de que isso vá ficando cada vez melhor, de que a gente consiga a cada dia melhorar, minimizar essa desinformação, que a gente consiga levar de verdade para todos a oportunidade do tratamento. Mas para que tudo isso continue acontecendo, para que essa história que começou lá com a doutora Ana Lúcia Lange trazendo para nós os ensinamentos do doutor John Bach, porque é a linha que nós seguimos, né? Eu digo nós, eu e vários colegas aqui no Brasil seguimos os ensinamentos do doutor John Bach. Vocês não podem se sabotar, vocês precisam seguir todas essas coisas à risca e lembrar que há pouquíssimo tempo não tínhamos nada. Hoje temos a portaria da ventilação, graças a essas pessoas que acreditaram, que brigaram, que gastaram muita sola de sapato e passagem de avião indo a Brasília. Seguramente daqui a pouco tempo teremos mais notícias boas com a incorporação da máquina de tosse a essa portaria, que é o nosso grande desejo. E seguramente teremos mais notícias boas com ventiladores volumétricos, e que na verdade não são ventiladores volumétricos, são ventiladores de suporte à vida, sendo incorporadas
as políticas públicas e privadas. Então, o recado é para vocês entenderem. Começamos sem nada, não tínhamos nada, a palavra era essa, nada, nada para oferecer. Tanto que aquele tempo, quando alguém falava em fisioterapia respiratória, a gente falava, mas vai fazer fisiorresp uma vez por semana, para quê? Não tinha nada para oferecer de doenças, as doenças neuromusculares. E hoje, nós queremos fazer fisioterapia respiratória todos os dias, porque nós temos muita coisa a oferecer, muita coisa a mudar. É claro que nem todas as pessoas entendem assim, nem todas as pessoas aceitam assim, nem todos os hospitais entendem dessa forma, mas nós entendemos e nós acreditamos, porque são quase 20 anos atendendo dezenas e dezenas de pacientes e vendo o resultado, vendo as coisas acontecerem, e muitos pacientes estão desde o começo fazendo este tratamento. Muitos pacientes estão desde o começo e estão aqui com a gente fazendo esse tratamento. Na verdade, o que seria o primeiro ponto do tratamento? Hoje eu vou falar um pouquinho de exercícios que a gente precisa. Ah, a Gigliane está aqui. Ah, que delícia. Em olhar, habilidosa em olhar os comentários e manter os olhos na câmera. Eu vou tentar fazer isso com o meu celular daqui a pouco, mas eu vou, Marcelo, falando que há 3 anos atrás, né, as pessoas não sabiam nem o que era, essa situação. Eu vou tentando acompanhar aqui, depois eu vou parar para os comentários todos. Vamos ver aqui onde eu consigo chegar. Me deem só um minutinho, porque tem um delay no meu computador. Eu acho que eu vou falando com vocês e vou ver os comentários no celular, vai ficar mais legal. Então, e aí eu consigo ver os comentários e falar com vocês direitinho. Luiz, nós estamos super atrasados também, porque eu tive uma intercorrência com o paciente, também entrei atrasada, mas vamos lá. Aí, agora acho que assim eu consigo ver os comentários, é isso que eu quero. Eu quero ver os comentários para não perder nada, para a gente poder falar de tudo, né? Os colegas que já fizeram devem estar bravos comigo, porque eu devia ter assistido de todo mundo, né? E para poder falar. Bom, a Rosana diz assim: uma pena que a sociedade não acompanhe esses avanços terapêuticos e ainda nos imponha tantas dificuldades para exercer uma vida plena, né? Eu concordo. Mas, olha só, eu tenho focado nessa história de acreditar. Há 20 anos não tínhamos nada e hoje nós temos muitas coisas, e eu acredito que daqui 20 anos eu não sou capaz de imaginar o que nós teremos. Não sou capaz de imaginar. Por isso que eu peço repetidamente, não se sabotem. Não se deixem levar pelo desânimo para fazer os exercícios, não se deixem levar pelas dificuldades, né? As dificuldades nós já sabemos que elas existem e elas têm nome e sobrenome. Isso é melhor para a gente, porque a gente sabe com o que está lidando. Nós sabemos hoje o que nos atravanca, nós sabemos o que nos atrapalha. E isso fica mais fácil, porque a partir daí nós estamos traçando estratégias dia a dia, em cada associação, em cada categoria de doença neuromuscular, na esclerose lateral amiotrófica, nas distrofias, nas amiotrofias, para chegarmos lá, e nós vamos chegar. Todos os grupos são muito bons, são repletos de pessoas bem intencionadas, com muita coisa para oferecer. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que o Brasil teve. Eu acho que tem uma coisa que fica na minha cabeça, eu escuto de várias pessoas, eu escuto várias pessoas falando, e sempre pensei assim: quando nós conseguimos o acesso ao tratamento no Brasil, quando nós chegamos a um grupo como este que nós estamos todos juntos hoje, e conseguimos acesso às informações, e conseguimos o tratamento,
eu posso garantir para vocês que não tem igual em nenhum lugar do mundo. Porque todos os profissionais que estão engajados, toda a conhecimento científico de ponta, com tecnologia de ponta, com conhecimento profissional e, sobretudo, com o mais importante, que é a humanização. É a humanização, a empatia de se colocar no lugar do outro e não ficar tratando uma doença, não ficar tratando um quadro clínico, mas sim acompanhar a evolução, acompanhar as dificuldades de um colega, de uma pessoa como nós, né? Só que com profissão diferente, com um diagnóstico diferente, com uma situação diferente. Então, eu acho que quando nós conseguimos muito mais do que em qualquer outro lugar do mundo, tá bom? Com essa crença que eu gostaria que nós caminhássemos para os próximos 20 anos, com essa cabeça. Eu fico muito triste quando eu entro no hospital e escuto alguém falar assim: o paciente não optou por traqueostomia, ele vai ser sedado, por exemplo. Isso é uma tristeza infinita hoje, né? Porque eu juro para vocês, todos os nossos pacientes em ventilação não invasiva 24 horas ou em traqueostomia estão tendo acesso ao tratamento com a gente. Eles têm acesso à informação. Por que essa escolha? Porque por quê? Né? Esse entrave, por que essa fala? E por que essa fala ecoa na família? Por que a família e o paciente acreditam? Eles acreditam nisso com tanta veemência que eles falam às vezes: Simone, eu não entendo, a sua fala é muito diferente de todo o resto aqui, né? E é mais fácil acreditar numa fala que pede pela sedação, pelo fim de um processo com tanta luta pela frente. As escolhas são individuais, claro que elas são individuais, mas na evolução da história do tratamento, nós chegamos a um ponto em que algumas coisas são inadmissíveis. Nós lutamos pela vida, nós lutamos pela vida com qualidade, nós não lutamos por mais nada além disso, não admitimos nada além disso, nós lutamos pelo direito de se expressar através da comunicação, seja ela de qual forma for, de respirar com dignidade. Então, é através disso que a gente vai caminhar para uma situação de sucesso. E falando, então, agora, de forma mais objetiva, o principal instrumento da reabilitação tem sido, nos últimos anos, o exercício com Ambu. As doenças neuromusculares têm usado no seu processo de tratamento o Ambu como um instrumento mais importante de insuflação pulmonar. Eu queria deixar bem claro, por isso que eu falei muito do Dr. John Bach, porque eu venho pensando esses dias, quantas coisas mudaram, né? Quantas coisas fugiram completamente do princípio básico desse processo de tratamento com Ambu. Você tem um pulmão na esclerose lateral. Vamos falar da esclerose lateral amiotrófica, e as pessoas que estão nos assistindo com doenças neuromusculares sintam-se contempladas com um raciocínio muito semelhante, mas mesmo dentro das doenças do neurônio motor, caso ele requer uma prescrição individualizada. Então, é claro que nós vamos ver vídeos de colegas mostrando, de outros colegas, mostrando a realização dos exercícios. Por quê? Porque o Brasil é enorme. Em alguns lugares do Brasil, não é possível que haja um processo de individualização. As pessoas não têm acesso a essa informação. Então, a informação tem que chegar básica, tem que ter um ponto de partida, tem que ter uma parametrização básica do aparelho ventilador, tem que ter um modelo básico de exercício com Ambu, um modelo básico de exercício com COF. Isso é melhor do que nada. É claro que isso é melhor do que nada, mas isso não é o ideal. O ideal é quando você individualiza o tratamento, quando você prescreve o tratamento de forma individualizada, de acordo com as necessidades de cada indivíduo. O exercício do Ambu, ele tem várias formas diferentes de ser realizado. Vamos começar pela primeira. A primeira é o exercício propriamente dito, que é o empilhamento de ar. Muitas pessoas falam air stacking, air staking. Não importa a forma de falar, é empilhamento de ar. Estaqueamento. Como que é feito esse empilhamento de ar? Ele pode ser feito com Ambu, ele pode ser feito com a máquina de tosse, ele pode ser feito com ventilador volumétrico, ele pode ser feito com a respiração glossofaríngea, ele pode ser feito com qualquer equipamento que forneça um fluxo de ar variável, né? Então, esse estaqueamento de ar
ele é feito assim. Você imagina, você faz uma prova de função pulmonar, onde a sua capacidade vital forçada é de 30% do predito. Isso não quer dizer que os seus pulmões funcionem só 30%. É muito importante vocês compreenderem isso. Toda vez que alguém vê responde ao funcionamento dos pulmões, isso não é verdade. A verdade é a seguinte: esse número corresponde à capacidade do seu diafragma de gerar uma condição de encher os pulmões de ar. Então, quando eu falo, eu tenho 30% da minha capacidade vital forçada, eu estou falando que os meus pulmões só conseguem encher 30% porque é o que o diafragma gera de força. Por fraqueza muscular do diafragma, ele só consegue funcionar até encher 30%. Os outros 70% faltou força para o diafragma terminar de encher. O que eu vou fazer com esses 70% que faltam? Eu vou insuflar através do ambu. Vamos falar aqui do ambu nesse momento, mas eu já vi que as pessoas fazem. Aqui o Ademir faz os exercícios de insuflação com Coffee Assist e o Trilogy. É bom também? É perfeito, perfeito, perfeito. Todo fluxo de ar que consiga fazer com que os seus pulmões encham na capacidade máxima. Mas agora a gente vai pensar no empilhamento de ar, no air stacking. Então eu vou ter um pulmão, vamos partir do princípio agora que eu tenho um pulmão saudável e um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica com uma capacidade vital forçada de 30%. Mas eu tenho um bom funcionamento dessa musculatura da região glótica, eu consigo segurar o ar dentro dos meus pulmões, e aí eu vou fazer o exercício de empilhamento de ar. Então eu vou ter uma insuflação, e eu vou fazer segurar o ar aqui. 2 insuflações, segurei outro ar. Segurei outro ar. O ambu ficou rígido na minha mão, não importa se no começo, no meio ou no final. Ele ficou rígido. Eu não posso continuar, porque eu já enchi os meus pulmões de ar na insuflação máxima deles. Eu não preciso ser rápida nesse exercício de empilhamento de ar, porque eu tenho canais e poros nos meus pulmões, que à medida que eu vou fazendo o estaqueamento, o empilhamento, assim, ó, eles vão levando o ar para todos os pulmões. 5 segundos é um tempo muito bom para distribuir o ar por boa parte dos pulmões. As pessoas costumam fazer de 5 a 10 segundos de empilhamento de ar. Imaginem que esse exercício melhora efetivamente a fala e a tosse. Esse exercício mantém a expansão pulmonar, a elasticidade do parênquima pulmonar. Esse exercício evita infecções, esse exercício evita que os pulmões fechem, fazendo as atelectasias. Então, o empilhamento de ar, ele, ao mesmo tempo que ele insufla os pulmões na capacidade máxima, ele trabalha essa musculatura da região glótica. Quando você faz você segura o ar, você está trabalhando essa musculatura, que esse é um assunto para o grupo de fono. Quando você insufla, você está mantendo o seu pulmão armado. E quando você solta o ar, se você soltar o ar lentamente, contraindo o abdômen, você vai conseguir trabalhar o músculo abdominal que é responsável pela tosse. Se todo mundo agora fizer uma tosse, vai sentir uma contração na barriga. Se todo mundo nesse momento encher o peito de ar bem devagar assim, e soltar o ar devagar, encolhendo, contraindo o abdômen, vai sentir que esse músculo é ativado. Se eu não posso fazer exercício abdominal, se eu não consigo, uma forma de ativar o músculo abdominal. Então, este é o empilhamento de ar. Esse é o air stacking, quando você faz insuflações, onde você mantém o pulmão armado, fecha esse ar na garganta sem escape, solta o ar contraindo o abdômen, trabalhando essa musculatura ao mesmo tempo. A válvula do ambu fica fechada ou aberta? Gente, nesse exercício, vocês imaginem que a pessoa está estaqueando, empilhando ar aqui na garganta. A válvula precisa ficar fechada? Não, porque não vai ter escape. A pessoa, o indivíduo está fazendo... Ele está segurando o ar. A válvula pode ficar aberta. Ah, Simone, mas o meu fisioterapeuta fechou, então está errado? Não, gente, tanto faz, não é? A válvula pode ficar aberta porque ela não precisa estar fechada,
porque quem vai fazer o empilhamento de ar é o próprio indivíduo que vai sustentar aqui na musculatura glótica. Esta é uma situação, este é um ensinamento. Empilhamento de ar através de BU, ventilação volumétrica, trílogo, coffee assist, respiração glossofaríngea. Em relação a este empilhamento de ar, qual é a individualização? Quais são os cuidados? Nós fizemos um estudo há muitos anos atrás que mostrava que pacientes com cardiopatia graves, não é leve nem moderada, cardiopatias graves, não podem fazer a sustentação do ar. Então, encher o peito de ar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, morreu. Né? Não podem, o cara, ele pode, quando você faz a sustentação do ar, você aumenta a pressão dentro do tórax, você diminui o retorno venoso, você altera as pressões sistólica e diastólica e a frequência cardíaca. Em indivíduos sem cardiopatia, isso tudo é natural, é fisiológico, né? Mas imediatamente retorna às condições basais de antes do exercício. Em indivíduos com cardiopatia grave, isso não é bem assim. Eles demoram. Nós fizemos aí o estudo de variabilidade da frequência cardíaca. Eles demoram para retomar o seu basal. O que significa demorar para retornar ao basal? Fadiga, mal-estar. Se você demora a retornar ao seu basal depois de um exercício, você vai ter fadiga, você vai ter mal-estar. E na esclerose lateral amiotrófica e nas doenças neuromusculares em geral, o preço da fadiga é muito alto. O preço da fadiga é mais degeneração de fibra muscular, é mais degeneração de neurônio motor. Então, para cardiopatas graves, não é para sustentar o ar depois do exercício. Terminou o exercício de empilhamento de ar, solta o ar. Dessa forma, não há contraindicação. Dessa forma, você pode fazer o exercício sossegado. Então, primeiro, cuidado do empilhamento de ar do Airstacking. Segunda individualização são os indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, que tem bolhas de enfisema que podem romper, indivíduos com blebs, que são bolhas, mas sem ser enfisemas, indivíduos de tórax muito comprido, pacientes com bronquite, que costumam ter a sibilância, aquele gato. Esses indivíduos, eles podem fazer exercícios de empilhamento de ar e devem, mas eles vão ter uma prescrição individualizada. Nós não vamos levar o exercício a princípio até o angu ficar duro na minha mão. Eu vou parar um pouco antes. Eu vou sempre preservar, eu vou aumentar a capacidade de insuflação pulmonar, mas eu paro um pouco antes. Eu vou fazer isso de maneira mais lenta, essa adaptação do ar, porque eu não sei como esse pulmão, que aí sim é um pulmão comprometido, vai reagir. Então, para o exercício de empilhamento de ar, 2 pulmões. Eu tenho um pulmão previamente limpo, sem nenhuma doença, e que vai chegar na insuflação pulmonar máxima, quando o umbu ficar rígido. Eu tenho um outro pulmão que pode ter um comprometimento do parênquima, que pode estar já com um problema, e aí eu vou tomar cuidado. Não é contraindicação, são cuidados. Eu vou começar o exercício de uma forma mais lenta. Eu vou sempre ir devagar. Nas doenças neuromusculares, quando você faz menos, você está ganhando, menos é mais. Este exercício é empilhamento de ar. Então, a dúvida da válvula aberta ou fechada, ela nesse exercício não procede, não faz a menor diferença. Compreendem isso? Segundo exercício com ambu. Então, o Dr. John Bart descreve empilhamento de ar e ele descreve um outro artigo que é atingir a capacidade de insuflação pulmonar máxima de forma passiva. Para quem é esse exercício? Indivíduos que não têm o cognitivo preservado, indivíduos que têm demência frontotemporal, indivíduos que têm Alzheimer associado com a esclerose lateral amiotrófica e não compreendem o comando de, por exemplo, puxa o ar e segura o ar, puxa outro ar por cima deste ar e segura o ar. Para esses indivíduos, a gente faz a capacidade de insuflação pulmonar máxima passiva. Outro grupo de indivíduos que entra nessa categoria são os pacientes bulbares com comprometimento da musculatura glótica, que tenham escape de ar.
Mas é um escape total, porque quando você tem um escape parcial, a gente ainda vai trabalhar o empilhamento de ar da forma do ar stacking, porque eu preciso trabalhar essa musculatura. E a Tamara pode falar muito melhor sobre isso, a Capeta, do que eu. A Adriana Leite, enfim, que são as fonos, né? Mas quando a gente tem ainda algum grau de musculatura. Agora, quando eu não tenho, quando eu não consigo sustentar o ar, quando eu faço assim, vai soltar o ar na próxima, né? Eu tiro a máscara, ele vai soltar o ar dentro da máscara. O que eu vou fazer nesse caso? Aí sim, eu vou fechar a válvula, eu vou deixar a válvula ocluída com esparadrapo, e aí eu vou insuflar mais rápido do que a pessoa devolva o ar. Então aí eu vou fazer puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar, ou respira, 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 respira. É um outro ritmo. Toda vez que eu falo respira e segura o angu, esse ar que entrou, ele não sai. Aí eu abro um pouquinho a mão para pôr o próximo, eu vou controlando na minha mão o ar que entra e o ar que sai. Quando o angu fica rígido na minha mão, é porque os pulmões desse indivíduo já estão cheios de ar. Eu atingi a capacidade de insuflação pulmonar máxima de forma passiva, do mesmo jeito que eu atingi no empilhamento de ar, no air stacking. Mas são exercícios completamente diferentes. E eu preciso tomar os mesmos cuidados em relação aos indivíduos cardiopatas graves e em relação aos indivíduos DPOC. Eu espero que isso fique claro. Aí uma pergunta. Boa noite, Ailda. A Lúcia pergunta, no exercício Kambu, a expiração deve ser feita pelo nariz ou pela boca? Olha só, a gente fala sempre que no exercício, o nariz, ele tem os pelos para filtrar as impurezas, ele aquece o ar que entra, né? O ideal seria que fosse pelo nariz, mas muita gente é respirador bucal, oral. Então, vai puxar o ar pela boca. Eu sempre digo que a pessoa deve puxar o ar da forma que ela se sente mais confortável. Se ela for respirador oral, ela vai puxar o ar, problema nenhum, né? E se ela preferir, ela vai puxar pelo nariz. Muitas pessoas preferem puxar o ar pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo. Agora, soltar o ar, por favor, soltem o ar pela boca, aproveitem e trabalhem a musculatura orbicular dos lábios, que é tão importante para nós, para a tosse, para a prensa dos exercícios, assim, soltem o ar pela boca e encolham, contraiam o abdômen, porque com o abdômen contraído você ativa a musculatura do abdômen. Então, soltar o ar pela boca, mas respirar pelo nariz ou pela boca ou pelos dois. Isso vai depender do conforto de cada um. Lembrando que a fisiologia fala que quando o ar entra pelo nariz, ele entra mais limpo e mais aquecido, tá bom? O Isaías pergunta: quantas vezes por dia eu uso o bambu? Pois é, se eu estou falando desde o começo da história, né? Desde o começo da história, eu estou falando que a gente segue os ensinamentos do Dr. John Bach, né, aqui no Brasil. E o que o Dr. John Bach preconiza? Ele fala em 3 vezes por dia. Ele fala que o ideal é que o exercício seja feito 3 vezes ao dia. Só que na vida real, muitas vezes nós não conseguimos fazer 3 vezes por dia. Isso é uma forma de sabotagem, porque aí você não faz as 3 e também não faz as 2 e nenhuma. E você responde, hoje eu não consegui fazer o angu. Então eu digo sempre para as pessoas que eu acompanho, se você conseguir fazer uma vez ao dia, todos os dias, de segunda a segunda, nós estamos assim, num nível muito bom. Se você conseguir fazer 2 vezes, nós estamos num nível excelente. E se você conseguir fazer 3 vezes, você é um ET, né? E nós temos muitos ETs, viu? Nós temos muitas famílias que são verdadeiros ETs. Mas eu sei que dentro da rotina de banho, dieta, fono, físio, nutri, psicologia e tudo mais, visita, família, às vezes não dá 3 vezes ao dia. E como o nosso tratamento ele visa a qualidade de vida, a gente não quer tratar a doença, né? A gente não quer viver em função da doença. Então, se você conseguir fazer 2 vezes ao dia, Isaías, você vai estar fazendo muito bem. 2 vezes ao dia, de 10 a 15 repetições, e aí em cada repetição, 3, 4 ou 5. Alguém consegue me responder? Agora, em tempo real, eu falei que a gente vai fazer de 1 a 3 vezes ao dia, de 10 a 15 repetições cada vez.
E então, cada repetição, quantos ciclos de ambu nós vamos fazer? Eu estou olhando as perguntas e estou vendo se alguém me responde. Porque a gente, às vezes, fala 3 insuflações. 1, 2, 3. Ou 1, 2. Ou 1. Não. Quantas vezes? Depende de cada pulmão. Né? Quando o ambu fica rígido. Quando o ambu fica rígido, eu sei quantas insuflações eu vou fazer em cada ciclo. Isso depende de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, não existe... Isso é a prescrição individualizada. O ar vai entrar até o ambu ficar rígido. E se for o Trilogy? E se for o Cough Assist? E se for a respiração glossofaríngea? Até a pessoa que está recebendo exercício falar que o ar chegou aqui. Lotou, né? Lotou, chega. Vai ter que ser uma outra medida. Bom, então eu já vou responder, Ana Paula. Eu já vou responder. Eu já vou responder a Amanda também sobre a traqueostomia. Cida Praeiro, obrigada, você é uma querida. A Lúcia já respondi, o da boa noite. Isaías também já respondemos. Amanda também vou responder daqui a pouquinho. Tá. Nesse primeiro momento, a minha preocupação era que vocês entendessem que existe o empilhamento de ar, que é o air stacking, o air staking, depende, cada um fala de uma forma, e existe a capacidade de insuflação pulmonar máxima feita de forma passiva, né? Então, uma para quem não tem fechamento glótico ou compreensão cognitiva, e a outra para quem tem tudo, fechamento glótico, compreensão cognitiva e a força para soltar o ar contraindo o abdômen. No segundo momento, a gente vai falar, essa técnica, ela pode ser usada da mesma forma na traqueia, a maior parte das perguntas que eu estou recebendo agora, né? Ela vai ser usada na traqueostomia, os pulmões precisam ser insuflados, mas você precisa, nesse momento, em regra geral, vamos falar em regra geral, e depois a gente discute as individualizações. Se eu não conseguir discutir as individualizações aqui no grupo, vocês podem me mandar no privado e eu vou respondendo durante a semana à medida que for possível. Quem me conhece sabe que eu demoro muito para responder e eu peço desculpas por isso. Mas, infelizmente, isso acontece. Às vezes até um mês. Eu sinto muito por isso. Eu gostaria de conseguir responder as coisas em tempo real. Na traqueostomia, eu vou ter que estar com o cuff insuflado, assim, de preferência, né? E eu vou fazer o exercício de ambu de forma passiva. Eu vou fazer a capacidade de insuflação pulmonar máxima de forma passiva, porque a musculatura que fecha a glote, ela está acima da traqueostomia. Ela vai estar acima da traqueostomia. Um paciente com traqueostomia, o cuff aberto, que consegue sustentar o ar, ele tá com uma traqueostomia mal indicada, é uma traqueostomia iatrogênica. Eu já tive pacientes que conseguiam sustentar, empilhar o ar, né? Eu mandava pela traca com o cuff aberto e ele empilhava aqui em cima, mas ele tinha uma super força aqui na musculatura glótica, antes que vocês me perguntem. É uma traqueostomia indevida. Pela regra geral, a traqueostomia é feita quando você precisa realmente dela, você não tem essa condição de contração dessa musculatura para insuflar o cuff, e você vai fazendo empilhamento de ar de forma passiva até observar a elevação do tórax e o ambu rígido, né? Porque você vai fazer respira, 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 o ambu fica rígido na sua mão e o tórax se eleva. Se o ambu não ficou rígido e o tórax elevou muito, tá bom. Aí você vai soltar e a pessoa vai ter a possibilidade de soltar o ar, né? Você tira, desconecta. Então, conectou, tirou o ventilador da tráqueo, conectou o ambu na tráqueo, cuff tá bonitinho, insuflado. Respira, 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 respira. O ambu ficou rígido, o tórax elevou, desconecta e o ar sai. Eu tenho o hábito de sempre fazer um apoio, uma propriocepção aqui no tórax, para o ar sair todinho. É uma sensação boa de esvaziamento pulmonar, tá bom? Eu espero que
Aqui respondendo, Cris, eu te amo, minha gêmeazinha. Respondendo esta pergunta da traqueostomia, eu espero que tenha ficado claro. Então, você vai fechar, insuflar o cuff bem insufladinho, vai observar a elevação do tórax e vai insuflar até o umbigo ficar rígido. Isso é diferente dos exercícios de bag squeeze que a gente faz para fazer um fluxo turbulento dentro dos pulmões e serve como um recurso de higiene brônquica, que é quando eu conecto o ambu aqui na tráquea ou no tubo do paciente entubado e faço um fluxo turbulento, assim, uma coisa muito rápida e tiro. E aí, na hora que eu tiro, eu aperto o tórax de forma mais forte para ajudar esse fluxo turbulento a sair e a secreção vai saindo também, certo? São coisas diferentes. Uma coisa é o exercício de expansão pulmonar, a outra coisa é você fazer turbilhão. Eu espero que vocês compreendam isso também. Boa noite para todo mundo que está entrando agora no grupo. E aí, para complementar, Juju, para complementar, ó, a Clariane entrou e eu acho que ela entrou tardiamente. Eu já contei a história com a participação dela, né? Mas eu quero repetir, assim, eu sempre gosto de repetir, eu repito incansavelmente. Todos nós, eu falo nós reabilitadores, só aprendemos e estamos realmente aonde estamos nesse nível de evolução da história por conta dessas duas, né? A doutora Ana Lúcia Langeli e a Clariane Berto. Eu tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi com elas. O conhecimento que elas trouxeram para as doenças neuromusculares é imensurável. E é lógico que a partir daí tudo isso foi reproduzido e de forma individualizada foram sendo criadas novas formas de tratamento. Agora, vamos pensar assim. Então, nós falamos do empilhamento de ar, nós falamos da insuflação pulmonar passiva. E para tirar, eu tenho uma pergunta aqui, para tirar o catarro agarrado, grudado na garganta, né? Aí você vai fazer o exercício de forma um pouquinho mais rápida e você vai fazer uma prensa torácica junto com a saída do ar ou abdominal. Você tem que tomar cuidado quando você aperta a barriga na prensa abdominal, os pacientes que têm gastrostomia. Você tem que tomar cuidado para não machucar. E na prensa torácica, cuidado com a força em pacientes mais idosos para não ter perigo de quebrar os ossinhos do tórax, né? As costelas. São cuidados que a gente vai tomar. A sua pergunta é sensacional e ela vai ser respondida pelo Eduardo na sexta-feira. Na sexta-feira não, na quinta-feira. Quinta-feira próxima, o Eduardo Vital é o outro físico, a Alessandra Dorsa já falou de traqueostomia, o Edu vai falar sobre ventilação não invasiva, ele vai poder responder essa pergunta. Edu, olha a pergunta do Walter para sexta-feira, para quinta-feira, tá bom? Ele vai falar de VNI e ele vai falar também de algumas heterogenias aí nas internações hospitalares, no papel do hospital. Bom, agora o Edu vai falar disso tudo, mas tem algumas perguntas aqui que eu não posso deixar de responder. Mesmo com a tráqueo, o paciente tem que usar o BIPAP? Quando é que o paciente precisa fazer a tráqueo? A Lê já deve ter falado um pouquinho sobre isso. Depois, Ana, eu vou te responder depois, tá bom? Eu respondo para você aqui no grupo, depois, para Ana Paula Cardoso, para a gente não fugir aqui do tema do ambu. Então, você vai tirar a secreção, né? Como alguém perguntou, essa secreção agarrada na garganta. A Ana perguntou isso. Você consegue tirar o catarro agarrado na garganta. Só que tem uma coisa: para tirar essa secreção que está na garganta ou nos pulmões, não adianta fazer o ambu só. Antes de fazer o ambu, é preciso tomar água, ou via oral ou pela gastro. Você tem que hidratar. A secreção pulmonar, ela só descola, ela só se desloca se ela estiver hidratada, né? Vocês imaginam aquela secreção endurecida que as pessoas têm no nariz? Ela também fica dentro dos pulmões. E como é que hidrata essa secreção? Você hidrata essa secreção bebendo água. Precisa beber água antes de fazer a inalação. A inalação é para a secreção das vias altas. A hidratação é para a secreção de vias baixas pulmonares.
sempre antes de uma sessão de Ambu, seja para expansão ou para tosse, você precisa tá hidratado e fazer inalação. A nossa orientação é sempre beber água ou passar água na GTT e fazer a inalação antes de fazer os exercícios com Ambu. Para remoção de secreção, são os mesmos exercícios feitos um pouquinho mais rápido e com a prensa torácica, pedindo a tosse, né? Naquela pessoa que não tem o fechamento glótico, que você vai fazer a capacidade de insuflação pulmonar passiva, como eu expliquei. Você vai fazer puxou ar, puxou ar, puxou ar, puxou ar, puxou ar. Quando você tirar a máscara, você aperta, mesmo que ele tenha demência frontotemporal, outro déficit cognitivo, por uma questão de sincronização, de respeito, né? Você não coloca a máscara no rosto de alguém e vai fazendo tudo como se a pessoa não estivesse ali. Mesmo que pareça que ela não esteja compreendendo, mesmo que ela não colabore, você vai falar. Eu me lembro de um paciente que eu falei uns 10 anos, ele tinha déficit cognitivo, e num dia ele começou a fazer, ele começou a coordenar comigo. E eu brincava nas reuniões, eu dizia que eu ia conseguir, eu consegui. Só que demorou 10 anos para ele entender o que eu queria, né? Talvez ele não entendesse nunca, não ia fazer diferença nenhuma. Mas o respeito de você estar colocando uma máscara, apertando o rosto de alguém e fazendo esse exercício. Bom, por fim, em relação ao Ambu, eu quero fazer uma última consideração. Olha isso, gratidão eterna do meu convite para estagiar no ambulatório de ela. Tudo começou ali. A gratidão é minha, né? O convite mais incrível que eu recebi foi quando a Clara me convidou para fazer um estágio no ambulatório de ela, do setor de doenças neuromusculares, de onde eu nunca mais saí, né? Linda. Gente, o Ambu, ele também pode ser feito com a peça bucal. Isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque a peça bucal, lá na frente, na ventilação mecânica não invasiva, o Edu vai poder falar melhor sobre isso, vai falar sobre isso, você pode precisar da peça bucal. E nesse momento, se você estiver treinando o Ambu com a peça bucal, através de treinamento dessa musculatura orbicular dos lábios, fechamento direitinho, você vai ter mais facilidade. Então, uma possibilidade para quem consegue um bom vedamento dos lábios é também fazer o exercício do Ambu com a peça bucal. É importante que os primeiros momentos sejam feitos com o fisioterapeuta acompanhando e orientando. E nós podemos aproveitar os mutirões da procura ou os próprios simpósios, quando tem as oficinas, né? Para discutir isso. Quem tiver vontade de fazer a peça bucal, quem tiver indicação, vamos começar a levar essa possibilidade para os mutirões. Uma outra pergunta que eu tenho aqui recebida é a seguinte: eu devo fazer sozinho? É bom fazer o Ambu sozinho? Eu não tenho quem faça por mim. Não, não deve. Não deve fazer sozinho. Esse movimento isométrico de segurar a máscara, o movimento de apertar o Ambu, ele tem um custo energético. Algumas pessoas orientam apoiar os braços sobre almofadas, outras pessoas orientam pisar no Ambu, fazer com o pé. Veja bem, isso funciona até a página 2, quando você está muito bem, né? Quando você está muito bem, tá ok, você até faz um exercício. Mas se a gente pensar em custo energético, se a gente pensar que é uma doença que precisa ser tão duro, que tem que economizar energia, que você, para fazer o exercício de Ambu, você já vai. A proposta já é um exercício feito de forma passiva. Então, você pensa que não é interessante que você faça o exercício sozinho. Eu tenho muito paciente que é impaciente, que tem um bom movimento de mão e que fica bravo quando alguém quer fazer o exercício por ele. Eu, de verdade, não concordo. Eu estou me posicionando, tá bom? Essa é a minha posição como terapeuta. Se eu tenho que gastar energia, que seja com coisas mais prazerosas. O exercício do Ambu é um momento de exercício, de relaxamento. É um exercício feito de forma passiva. Ele não pode, de forma alguma, ser feito com gasto energético, com cansaço. Então, essa é uma outra resposta. Eu tenho alguns pacientes de distrofia que fazem com o pé, alguns pacientes fazem com o ombro. Ok, se você sentir que você não cansa, né? Se você jura por Deus que você não cansa,
Se você jura que esse momento não é pesaroso para você, ok. O que pode acontecer quando o paciente refere que o ar não está entrando durante os exercícios com Ambu? O que pode estar acontecendo, né? O que pode estar acontecendo quando o paciente refere que o ar não está entrando durante os exercícios com Ambu? Olha, Amanda, é uma questão de coordenação. Eu recebi uma senhora ontem no ambulatório que ela não conseguia fazer os três, ela precisava de 3 insuflações para encher os pulmões. E ela relatava cansaço. E aí eu fui fazendo os exercícios um por um e ela foi adequando, ajustando. É uma questão de adequação. Você vai pedir para o paciente, puxa um ar e segura. Agora solta. Puxa 2 ar. Agora solta. Agora vamos fazer isso com Ambu. Puxa um ar. Solta. Puxa 2 ar. Solta. Então, é uma questão de ajuste. É o tipo de paciente que eu gostaria de ver, ou algum colega, né, pudesse acompanhar, porque é uma questão de ajuste. Ou a máscara está mal adaptada, o ar tem que entrar. O ar vai entrar. O sistema é único, né? Nariz, a traqueia, pulmões, o ar vai entrar. Então, alguma coisa, ou é uma fobia, ou uma forma de recusa, de sabotar o exercício. A gente precisa avaliar esse caso individualmente. Pode falar comigo depois, tá bom? De forma individualizada. Gig, peça bucal é como se ela funciona para ventilação não invasiva. Para quem está de traqueostomia, não, tá bom? Bom, o Jorge reforça a importância que a inalação é muito importante para a secreção que está na face, mas a secreção que está nos pulmões, ela só vai ser fluidificada com a hidratação, né? E eu acho que isso eu repito sempre. Toda vez que alguém vai ser atendido por mim, eu pergunto: tomou água? Vamos tomar um copo de água antes? É muito importante, se você tiver secreção pulmonar e não se hidratar antes de fazer os exercícios, você vai acabar deslocando uma secreção ressecada que pode ficar pior. Eu escuto alguns colegas falando: nossa, ficou pior agora do que antes de mexer. Melhor nem mexer enquanto não estiver hidratado, tá bom? Inalação, fluido e hidratação. Algumas pessoas se assustam quando a gente fala, quando a coisa está muito feia. Olha, faz inalação de hora em hora, com sorinho fisiológico, né? A inalação, às vezes, a secreção está tão grossa na via alta que a inalação nem entra, o sorinho nem passa. Então, tem que fazer muita inalação e muita hidratação. Doutora, explica um pouco sobre o uso da válvula VUP nos exercícios com Ambu. Luana, a válvula VUP é uma válvula que foi desenvolvida pela nossa colega Alessandra Dorsa e nós temos alguns vídeos dela explicando, né? Eu não tenho a experiência do uso com a válvula VUP, então eu vou com certeza falhar nessa explicação, eu vou deixar essa para ler, tá bom? Eu acho. A higienização do ambu e da máscara deve ser diária. Do ambu, não. O ambu pode ser higienizado uma vez por mês. Aqueles ambus que você consegue tirar a parte da válvula. Tem uns que são inteiriços, esses não podem ser higienizados. Esses têm que ser esterilizados por autoclavagem, por autoclave. É diferente. Agora, aquele que você tira a válvula, uma vez por mês você põe detergente neutro, chacoalha bem, enxágue e deixa secar na sombra. Não usa o ambu úmido porque ele faz bolor, fungo. A máscara deve ser limpa todos os dias. Todos os dias, ou ao amanhecer ou no final do dia, você higieniza a máscara com sabonete neutro ou detergente neutro, em pequena quantidade, nada de água quente, nada de álcool. O álcool resseca. A melhor máscara é a máscara de borda inflável ou pneumática. É a mais confortável para fazer os exercícios de ambu. Alguma pergunta mais sobre o ambu? Porque a gente vai. A Vera está falando que ela acha o ambu muito importante, porque já conseguiu muitas vezes elevar a saturação do Luiz com o ambu, do senhor Luiz, esposo dela, com o ambu. E com o ambu já retiraram uma rolha, né? Isso a gente tem, a experiência é muito, muito vasta aqui no grupo, porque muitos pacientes têm traqueostomia. Então, é muito importante a gente sempre estar com o ambu na mão e muito sorinho na tráqueo, muito ambu para poder tirar a secreção. E principalmente para quem não tem o coffee assist ainda, né? Que não está usando o coffee assist, porque
Aí eu já posso entrar nessa segunda parte para a gente pensar se eu preciso tirar. Eu estou aqui dando uma olhadinha, tá? Se tem alguma coisa muito importante, Amanda Linda. Então, Ana, você entendeu, né? A resposta da Ana Paula. Gig, ficou alguma dúvida? Gigliane linda também, querida. A Gigliane diz que faz 3 vezes ao dia os exercícios Kambu na tráqueo. As perguntas são muitas dos exercícios de ambu na tráqueo. Realmente tem muita dúvida sobre o exercício do ambu na tráqueo, né? 3 vezes ao dia é perfeito, né? A gente entra naquela categoria de ETs, né? Pessoas que conseguem a perfeição. Por isso que o esposo dela, né, o Erandi, tá aí há tantos anos, tão bem, né? Tão bem assistido, por conta desse debate. Passamos por todas as fases, né? O Erandi teve a possibilidade de usar a ventilação não invasiva o quanto foi preciso, depois ele passou para tráqueo e agora está sendo muito bem assistido. De vez em quando tem algumas coisas, algumas repercussões aí que sempre são resolvidas com muito ambu, muito sorinho, muita hidratação. Gente, a outra forma de remover a secreção é com o aparelho de tosse, o Coffee Assist. E aí eu volto a falar para vocês que a prescrição do Coffee Assist Alguém está reclamando que eu não respondi. Cadê a Renata? Agora eu vou achar a Renata. Eu tô olhando aqui vendo no celular. Cadê a Renata Santos? Eu tinha deixado a pergunta dela separada. Desculpa, Renata, eu estou procurando aqui a sua pergunta. Você pode copiá-la de novo para mim lá embaixo, Renata? Porque eu perdi a sua pergunta aqui no meio de todas as outras. Você pode copiar ela outra vez aqui na parte de baixo? Para ficar. Renata, por favor, repete a pergunta aqui embaixo, para eu poder olhar novamente o que você perguntou. Alguém fez uma pergunta que eu considerei importante, eu também tinha deixado passar, que era, que era a seguinte: quando que nós devemos, no início do diagnóstico, já pode usar o umbu? Olha, o Dr. John Barr falava que com uma CVF abaixo de 70% já iniciaríamos o umbu. Há muitos anos aqui nós já iniciamos com uma CVF abaixo de 80%. A CVF de 80% a 100% ela é considerada normal. Então, abaixo de 80%, você já inicia os exercícios Kambu, né? No momento, no início do diagnóstico, depende. Se no início do diagnóstico, se for um diagnóstico precoce, que fugiu daquele padrão de 1 a 2 anos para receber o diagnóstico, aí você provavelmente vai usar no início. Mas se for um diagnóstico se for um diagnóstico precoce, você não vai usar no início, perdoa, porque você vai estar com uma capacidade vital muito boa, sempre não seria nem precoce, seria desnecessário. Mas quando você tem uma CVF de menos de 80% para baixo, você já inicia o uso do andar. Pensa, Rose, que a gente está falando aqui hoje de como tudo começou, né? Embasado nos ensinamentos, nos artigos científicos, nas pesquisas que a gente tem seguido lá, né, do Dr. John Barr, do fisioterapeuta Miguel Gonçalves. Bom, Renata, eu não estou achando a sua pergunta, então vamos lá. E aí, gente, eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre empilhamento diário e insuflação pulmonar máxima passiva. E na presença de secreções, o ambu um pouco mais rápido, com as prensas torácicas ou abdominal, para tirar a secreção. E a gente pode usar também o Coffee Assist, que é a máquina de tosse, que está tendo uma luta muito grande para que seja incorporada a portaria da ventilação. A prescrição da máquina de tosse ela é individualizada, isso é muito importante, muito importante. É claro que nós tentamos sempre um padrão para aquilo que eu já falei, para os lugares onde a informação não chega tão fácil, onde não tem profissional capacitado de forma tão efetiva, que a gente tenha um modelo padrão, que não é o individualizado. Mas a máquina de tosse,
ela precisa ser solicitada. Muitas vezes os exercícios de Ambu não conseguem remover a secreção, né? Uma coisa muito importante, a gente eu acho que eu já devo, Jorge, como é meu tempo, eu já devo estar me despedindo das pessoas. Uma coisa muito importante é o seguinte: não dá para fazer ventilação não invasiva 24 horas sem a máquina de tosse, tá? Não é possível, porque você não consegue remover a secreção com aspiração, tirando a máscara, não respira de forma autônoma sem máscara, para introduzir uma sonda de aspiração nasotraqueal, se a pessoa não responde à remoção da retirada das secreções com Ambu. Então, nesse caso, a escolha ela precisa ser a traqueostomia. Ou você tem ventilação não invasiva em máquina de tosse 24 horas, ou você não pode manter essa ventilação, porque aí você tem um risco importante. Um risco importante, tá bom? Gente, eu tô perdendo alguma coisa. Eu tô perdendo alguma coisa que eu não tô enxergando aí nas perguntas. Eu não sei por quê. Algumas pessoas estão reclamando que eu não respondi, mas elas não estão. As perguntas não estão aqui na minha timeline. Eu tô dando mais uma olhada, tá bom? Para ver se eu realmente tô. Por que eu não tô conseguindo enxergar essas perguntas? Realmente, algumas perguntas eu não. As pessoas estão aqui meio chateadas comigo, mas eu não consegui enxergar. Não estão mesmo aqui. O Luiz, ele realmente reconhece o Ambu como um salvador, né? E ele gostaria de atualizar as informações sobre os procedimentos a serem adotados e cuidados essenciais para início de uso desta terapêutica. Seria possível uma live sobre o tema? Obrigada pela live de hoje. Sim, claro, a gente sempre deve retomar esse tema. Então, assim, de forma bem resumida, CVF de 80%, indicação de exercícios de expansão pulmonar, sejam eles com ambu, ou com ventilador volumétrico, ou com tríloge, não importa. A gente vai precisar ter uma dessas técnicas para poder fazer os exercícios. Olha, o Jorge e a Silvânia me pedem para lembrar vocês que a semana que vem, todos os dias vai ter live. De segunda a sexta, às 21 horas. Segunda-feira vai ser psicologia, cuidado com o cuidador, da doutora Daniela Morgan. Linda. Terça-feira, nutrição com a doutora Jennifer Machado Dutra. Quarta-feira, direitos civis dos pacientes com o doutor Túlio. Quinta-feira, fisioterapia respiratória com Eduardo Vital, que vai falar de ventilação não invasiva e algumas iatrogenias. Sexta-feira, fisioterapia motora, dor e acupuntura com a doutora Cida Praeiro. Gente, eu acho que a gente pode encerrar a live, já está bem comprida, né? Renata, eu vou procurar a sua pergunta. Eu não achei ela aqui, mas eu vou falar com você depois. A última coisa, a Cristina fala: a única fisioterapia que a minha mãe faz é o Ambu 3 vezes por dia. É suficiente? Às vezes ela fica cansada quando terminamos o Ambu. É normal? O Ambu não fica rígido. Será que estou fazendo certo? Cristina, não é normal ficar cansada. O Ambu tem que ficar rígido. A gente precisaria conversar depois. Vamos conversar de forma individualizada e identificar onde está o problema. Não pode ficar cansada, né? Fazer fisioterapia respiratória, além do Ambu, você pode fazer alongamento da musculatura acessória, do pescoço e tudo mais, mas os exercícios de Ambu não podem cansar, de forma alguma, eles podem cansar, tá bom? A pessoa tem que terminar os exercícios descansadas.
Gente, eu acho que... então eu acho que é por isso que veio uma pergunta por cima da outra, Cris. Obrigada. Em vez de Renata Santos, veio como Cristina Deneira, minha. Agora eu entendi. Tá, desculpa. Então a Renata é a Cristina. Tá. Não, então eu quero falar com você, Renata, depois. Tem alguma coisa aí que a gente precisa melhorar. Gente, por favor, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que a gente consiga fazer melhor, vamos conversar depois em box, tá bom? Boa noite a todos. Eu vou encerrando a live. Obrigada a vocês pela participação, né? Vocês todos são muito queridos e a gente vai esclarecendo as dúvidas depois. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Procura. Obrigada, Jorge, Cris, a Silvânia, todo o nosso grupo, todos os conselheiros, né? Pela oportunidade desse momento. Isso é uma coisa maravilhosa ter uma associação aí lutando pela informação e pela formação de todos nós, né? E todos juntos aqui. Gente, obrigada, boa noite.